Olá, boa tarde. Hoje é 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. O Momento CBJ que você está assistindo agora não seria possível sem a liberdade de informar o valor principal da atividade jornalística, tanto numa instituição como a Câmara, quanto nos veículos de comunicação. Nessa época em que o debate político colocou os olhos do mundo na cobertura da mídia brasileira, temos que reconhecer que este direito ainda não está assegurado aos jornalistas do país. Em um ranking internacional de liberdade de imprensa, o Brasil ficou em 99º lugar, atrás de países como Botsuana na África e Kosovo na Europa. A situação do nosso país é rotulada de com problemas, mesmo tendo melhorado em relação a 2014. O índice leva em conta a pluralidade dos meios de comunicação, independência da mídia, transparência do governo, a legislação de mídia e abusos contra jornalistas. No ano passado, 6 jornalistas foram assassinados no Brasil, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Além das famílias que perdem pessoas que amam, perde a democracia, perdemos todos os brasileiros. Nesse dia em que refletimos sobre a liberdade de imprensa no mundo, o jornalismo da Câmara reforça o nosso papel de dar transparência, valor tão importante para a Câmara. É a base de qualquer liberdade. Bom, agora as notícias do dia. Emenda. A LOTE quer destinar 10% da área de grandes construtoras a famílias de baixa renda. O autor da proposta explica ao vivo a ideia dele. E por falar em lote, já são quase de 50 emendas e sugestões ao projeto de lei de ordenamento territorial. Entenda melhor algumas dessas propostas. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CBJ que está no ar. Quem visita a Rua das Palmeiras não deixa de reparar o casarão azul e branco que se destaca em meio ao concreto do centro de Joinville. É o Museu Nacional de Imigração e Colonização, que além de abrigar memórias, contém fragmentos importantes da história da nossa cidade. O casarão principal conta com exposições nos 2 andares. No primeiro você aprecia a sala de visitas, de jantar e espaço audiovisual. No segundo está a sala de chegada, com retratos de imigrantes, artigos religiosos e louças. O espaço conta com mais 3 divisões principais: o galpão de tecnologia patrimonial, o galpão de transportes e a casa em Chaimel, presente no museu desde 1979. O ambiente recria o estilo de vida na época da colonização. O Museu da Imigração funciona de terça a sexta das 9 da manhã às 5 da tarde e aos sábados, domingos e feriados do meio-dia às 6 da tarde. A entrada é gratuita, o que torna este atrativo cultural melhor ainda e imperdível de se visitar.
popularmente conhecida Cidade das Bicicletas, não poderia faltar um espaço dedicado especialmente a elas. O Museu das Bicicletas conta não só a história desse antigo meio de transporte, mas também a da nossa cidade. O MUB, como é popularmente chamado, foi reaberto para visitação em março de 2013 e hoje tem um acervo de mais de 16 mil peças. Entre as principais peças do museu estão bicicletas raras como o Tour de France 1947, com aros originais de madeira. Um rickshaw indiano pintado à mão e uma Rivera 1956, considerada uma inovação para o seu tempo. O MUB funciona de terça a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, domingos e feriados, do meio-dia às 5 da tarde. A entrada no museu é gratuita, ou seja, não custa nada fazer um ótimo passeio e conhecer a história desse veículo tão típico em Joinville. Eu quero pedir desculpas ao telespectador, você que está acompanhando o Momento CBJ. Nós tivemos algum problema técnico aqui e agora a gente espera que esteja tudo resolvido. Eu quero pedir desculpas aqui, como já foi mostrado no início do programa, o vereador Adilson Mariano, que logo vai dar uma entrevista aqui importante para você que está assistindo o Momento CBJ. Desculpa, viu, vereador? Acontece. Estamos ao vivo, acontece, né? Então até já. Só quem faz ao vivo. Só quem faz ao vivo está sujeito a essas coisas, é verdade. Bom, vamos com as informações de hoje. Começa logo mais a partir das 7 da noite mais uma edição do curso de Libras da Escola do Legislativo. E mais uma vez com lotação, 120 vagas ofertas, né? São 120 vagas preenchidas. Hoje começa a turma A, composta de 60 alunos. Na sexta-feira começa a turma B, com outros 60. As aulas vão ser ministradas pela Ruth Souza, intérprete de Libras da TV Câmara, sempre das 7 às 10 da noite. O curso vai até o início de dezembro, totalizando 120 horas aulas. O curso de Libras na Câmara começou a ser oferecido em 2012 e de lá para cá cerca de 400 pessoas se formaram em Libras e hoje estão capacitadas para se comunicar com cerca de 23 mil surdos que vivem em Joinville. Agora é hora da Lote, a cidade do futuro. O projeto da Lei de Ordenamento Territorial recebeu até agora 32 emendas e 18 sugestões externas. Uma delas chamada de Cota da Solidariedade, que destina 10% da área de grandes empreendimentos a moradias para famílias de baixa renda. O autor dessa e de outras emendas está aqui ao meu lado, é o vereador Adilson Mariano, como já apresentei antes do PSOL. Ele vai explicar as suas propostas que incluem regularização fundiária. Vereador, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estudos. O senhor tem emendas que dialogam com a sua ideologia marxista, de esquerda. O que elas sugerem a Lote? Na verdade, se a gente observar a Lote, ela caracteriza muito bem o sistema que a gente vive. A Lote ela acaba privilegiando os ricos e jogando para as periferias os pobres. Nós pensamos, então, em emendas que tentam jogar para o centro da cidade os pobres. Então, por isso, a gente fez essa proposição da cota de solidariedade. Nós temos hoje na cidade, nas áreas centrais, que já tem toda a infraestrutura, rua pavimentada, esgoto, um número muito grande de lotes vazios. Vazios urbanos que pertencem a gente muito rica na cidade e que estão ali para especulação imobiliária. Obviamente que a hora que a Lote for aprovada, esses proprietários vão fazer empreendimentos nesses vazios urbanos. Então nós fizemos a proposta da cota de solidariedade para que ele, já que teve benefícios por conta da cidade ter levado a infraestrutura, o que valorizou a sua área, que ele então, na hora de empreender, que ele destine uma parte desse empreendimento, 10%, para garantir os interesses daquelas pessoas mais pobres. Da mesma forma, se ele quiser parcelar essa área, ele vai ter que destinar um percentual para habitação de interesse social. Então, na verdade, são medidas, nós apresentamos 6 propostas de emenda que têm por objetivo tentar dar uma quebrada nessa lei que hoje garante, em grande medida,
do setor imobiliário e da construção civil e jogando para as periferias ainda mais do que já são os pobres, né, aqueles que têm uma renda menor. Nós temos aí imagens do Aventureiro, aí onde foi feita uma reunião com os moradores aí da região, né? E, vereador, foi a primeira audiência da lote, né? E, bom, assim, como é a cota da solidariedade? Na verdade é justamente isso, um empreendimento de médio ou grande porte, para ele ser aprovado, ele vai ter que destinar, dentro desse mesmo empreendimento, 10% para interesse social, para moradia de interesse social. Se o empreendedor não quiser colocar ali, ele vai ter que fazer daí 20% a destinação em outros locais, num raio de 2 quilômetros do espaço que ele está colocando. É justamente para que dentro da área central, uma área mais valorizada, que já tem uma infraestrutura colocada, se garanta a questão da moradia de interesse social. Porque hoje o que a gente observa é que as habitações para interesse social são jogadas para a periferia da cidade. E aí o poder público tem que levar para lá toda a parte de infraestrutura, gerando um custo para o município. E quando ele passa para levar essa infraestrutura, ele está valorizando os vazios que estão ali apenas para especulação. Então, nada mais justo que quem especulou e teve seus imóveis valorizados por um investimento feito pelo poder público para levar às periferias o mínimo de infraestrutura, que ele agora dê uma contrapartida com essa cota de solidariedade. E como a lote poderia promover a regularização fundiária? Exatamente. Nos estranhou muito o fato de não estar na lote a questão da regularização fundiária e também dos setores especiais de interesse social. E por conta disso, a gente está colocando a previsão desses instrumentos, porque hoje nós temos na cidade centenas de áreas de ocupação irregular que não são regularizadas. Nós já temos uma legislação federal que permite isso, então a gente criou um capítulo dentro da lote prevendo essa questão da regularização fundiária para que, de fato, com a aprovação da lote, a gente possa avançar nesse quesito que Joinville tem tanta necessidade e que, infelizmente, não avança. Vereadora, mudando de assunto, o senhor ontem mostrou na tribuna imagens do Mirante, que foi recém-inaugurado há pouco tempo, né? Aliás, um belíssimo local, com imagens maravilhosas de Joinville, mas o senhor aí detectou alguns problemas. Temos algumas imagens aí. O que o senhor encontrou lá? Na verdade, é uma obra que durou bastante tempo e agora é recém-inaugurada. Eu fui fazer uma visita, realmente é um lugar fantástico, é um ponto turístico fundamental, porque o turista que aqui chega consegue ver toda a cidade, mas chegamos lá, uma obra recém-inaugurada, com grama que deveria estar viva morta, com as áreas, por exemplo, de trilhas ecológicas aéreas corretas que tem como proteção lateral cabos de aço para não enferrujar, só que a ligação desses cabos de aço são feitas com extensores que enferrujam e que pelas fotos você vê que ele já está enferrujando. O que vai acontecer? Aquilo ali vai se deteriorar, vai arrebentar e vai perder, então, esses cabos de aços que servem de proteção. Então, é uma obra recém-acabada e eu não consigo entender por que o construtor, que botou um cabo de aço que não enferruja, botou um extensor que enferruja, porque isso vai gerar logo ali na frente problemas. Então a gente tem que fiscalizar essas obras para que elas sejam feitas de pleno, no sentido de não gerar gasto e de não se danificar rapidamente. E com certeza ele recebeu recursos para fazer um investimento de qualidade, só que ali ele pecou porque botou um extensor que daqui a pouco vai enferrujar e vai colocar em risco toda aquela trilha. Vereador Adilson Mariano do PSOL, obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui em nossos estúdios. Bom trabalho hoje aí na sessão ordinária daqui a pouco, tá bom? Um grande abraço para o senhor, tá? Obrigado. Por falar em sessão ordinária, por falar em plenário, vamos dar um passeio aqui no nosso plenário para mostrar para você que está assistindo pela primeira vez o nosso Momento CBJ, câmera 4 no ar agora. Está aí a câmera 4 mostrando para você. Nós já temos aí a presença da vereadora Pastora Leia, que já está presente, a vereadora, duas mulheres vereadoras já aqui presentes no plenário, a vereadora, tudo bem, vereadora? Tudo bem? Um abraço para a senhora. Né? A Ginete Nunes, que já está aqui também no plenário, e dentro de instantes começa o nosso Momento CBJ. Olha, dentro de instantes começa a sessão e você vai acompanhar, como eu falei antes, os trabalhos de hoje. Aliás, você pode fazer isso com o Diário da Câmara, em mãos. Sabe o que é o Diário da Câmara? Basicamente é o documento que traz o roteiro do que vai ser debatido na sessão. Projetos, moções, pedidos de informação, está tudo no diário. Vamos dar uma olhada no site da Câmara agora, que eu vou te explicar como ter acesso ao diário. Presta atenção.
O endereço é este que está na sua tela, tá? Aí você desce a barra de rolagem até mais ou menos a metade da página. Aí você vai encontrar essa caixinha azul, tá vendo aí, ó, essa caixinha azul na coluna à direita com o título Cotidiano da Câmara. O primeiro link ali é do Diário da Câmara. Vai abrir uma nova janela e aí você clica no quadro preto, tá? Tá vendo aí, no quadro preto com a seta ao lado da data para baixar o arquivo. Pronto, é só abrir e acompanhar a sessão toda do dia de hoje, tá bom? Bom, vamos agora com a Bianca Dominoni, que já está aqui no estúdio. Tudo bem, Bianca? Tudo bem, boa tarde a todos. E Eduardo, já vou começar porque hoje temos muito conteúdo na tarde de hoje na Câmara. Hoje nós vamos conferir como foi a reunião da Comissão de Urbanismo nesta tarde. Antes disso, a gente continua acompanhando a LOTE, Lei de Ordenamento Territorial. A Câmara ela foi notificada sexta-feira sobre o processo movido pelo vereador Maicon César, do PSDB, na segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Joinville. O vereador quer a revisão do projeto da LOTE para a inclusão do novo plano viário. O atual plano é de 1973. De acordo com consultores jurídicos da Câmara, esse plano pode ser criado em um projeto de lei à parte depois da LOTE. A Câmara tem até amanhã para se manifestar perante o juiz Roberto Lepper, que expediu a notificação. O trâmite do projeto da LOTE não foi afetado, seguem as reuniões das comissões e as audiências públicas marcadas. Agora, um termo muito usado na LOTE é faixa viária. Na prática, são as ruas principais de cada bairro que concentram o maior potencial construtivo. Normalmente, as faixas viárias coincidem com ruas de maior circulação de veículos. O vereador Maurício Peixer, do PR, propõe 2 emendas ainda não lidas em plenário para criar mais faixas viárias e diminuir a testada dos terrenos. Outra emenda é para tornar a rua Marechal Deodoro, no bairro América, faixa viária. Seria um trecho de 130 metros entre as ruas Blumenau e Conselheiro Arpe. A proposta é um pedido dos moradores que os vereadores da Comissão de Legislação acataram. Lembrando que a próxima audiência pública da LOTE vai ser na Escola Municipal Nelson Miranda Coutinho, no dia 12 de maio. A comunidade dos bairros Jarivatuba, Ulisses Guimarães, Paranaguamirim, Ademar Garcia e Fátima está convidada a participar. E na sala das comissões, durante a tarde de hoje, a Comissão de Urbanismo debateu um projeto de lei de autoria do vereador João Carlos Gonçalves. Nós temos fotos da reunião, realmente compareceram muitos convidados de funerárias, de empreiteiras para debater essa proposta do vereador João Carlos, que pede a instalação de um toldo nos cemitérios durante os dias de chuva. O vereador justificou da seguinte maneira: muitas vezes eles acompanham sepultamentos, já é um momento de dor, de tristeza para as famílias, e quando tem muita chuva na cidade, na hora que o caixão sai do carro da funerária e vai para a cova, às vezes a cova já está empoçada de água, então causa um constrangimento muito grande, além da dor que os entes queridos já estão sentindo naquele momento. Todos se sensibilizaram com essa proposta, realmente ela tem a sua validade, tem o seu mérito, mas de acordo com a discussão de quem seria essa responsabilidade, das empreiteiras, das funerárias, o atual contrato com a prefeitura não prevê isso. Então, o vereador Bento, que é o presidente da Comissão de Urbanismo, explicou que é necessário que a prefeitura crie uma lei e regulamente isso, para que na próxima licitação ou contrato seja obrigado esse toldo. Nós temos cerca de 10 cemitérios aqui em Joinville, não há necessidade de ser um toldo muito grande, pode ser uma estrutura pequena, mas pelo menos para resolver essa situação que já ajuda para as famílias nesse momento do enterro. O relator desse projeto é o Dorval Prete, que na próxima reunião da comissão deve apresentar o seu parecer.
Eduardo, ainda durante a reunião de urbanismo, mais duas datas foram deliberadas sobre a lote, a lei de ordenamento territorial. A próxima reunião é essa do dia 12, mas já tem também reunião marcada para o dia 24 de maio, para a comunidade do Costa e Silva, Vila Nova e Glória. E no dia 31 de maio, Anita Garibaldi, Atiradores e Nova Brasília. Provavelmente vai ser na Escola Municipal Anita Garibaldi. Legal. As datas estão marcadas, nós temos a relação completa de todas... Um convite à população, não deixe de participar. Isso, fique atento, em todas as regiões da cidade os vereadores estão aí com essas audiências públicas levando esse assunto para vocês. Bianca, até amanhã. Até amanhã. Gente, olha, outra informação importante, amanhã é o último dia para deixar o seu título de eleitor em situação regular. Para transferir o local de votação, esse também é o prazo. Se você está com alguma pendência ou quer votar em outro lugar, vá ao posto de atendimento eleitoral com o título antigo, um documento com foto e comprovante de residência, tá? E para pedir a transferência, é preciso que o eleitor more na cidade há no mínimo 3 meses. Se o eleitor quiser continuar votando na mesma cidade, mas em outro local, é preciso que ele procure o cartório eleitoral no qual está inscrito e faça a revisão dos dados. Os eleitores com deficiência e mobilidade reduzida também podem pedir a transição para a sessão eleitoral especial. O posto de atendimento ao eleitor de Joinville fica na rua Otto Bem, número 71, no Atiradores. O horário é do meio-dia, agora nesse horário, o fim é das 9 da manhã às 6 da tarde, tá? Antes que a gente encerrar, eu quero passar aí os nossos contatos para falar com a nossa equipe de jornalismo, tirar dúvidas ou mandar sugestões para o programa. Você pode acessar o nosso e-mail, que é o jornalismo@cvj.sc.gov.br, ou uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 88737517, que já votou e já está no ar o WhatsApp, viu? Acompanhe também os nossos perfis no Twitter, no YouTube e no Facebook. É só colocar o final /Câmara Joinville, tudo junto e sem acento. Nós voltamos amanhã às 10 para as 5 da tarde. Fique agora com a sessão ordinária que já está começando. Boa tarde e até lá.